Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão, estudantes iniciantes de teologia, preparados para mais uma aula, aula de número 69. E para você que não me conhece, nós estamos aqui, né, na internet da vida. Eu sou o pastor de São Porto, estamos compartilhando aí conhecimento, né? Conhecimento é importante, conhecimento da palavra de Deus. Você que está começando aí nos seus estudos teológicos, você novo convertido, você que deseja aprender mais da palavra de Deus, se aprofundar um pouco mais, vamos seguindo aí. Aula 69, nós estamos estudando o livro clássico de Marion Pilmer, autor pentecostal, né? Este livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Seria uma espécie de teologia sistemática bem resumida, um clássico da editora Vida. Nós estamos aí na página 315, estamos falando sobre o Espírito Santo. Mas antes de dar prosseguimento à nossa aula, quero sempre pedir a você, para você ajudar a engajar o canal, dê o like, isso, dê o like, show. Se você deixar para o final, você esquece. Procure sempre comentar, dê um feedback aí, fala, pastor, Deus abençoe, obrigado pela aula, está sendo bênção. Comente alguma coisa para que o YouTube entenda que esses vídeos são importantes, e ele mesmo começa a indicar, né, começa a enviar para outras pessoas, né? E outra maneira de você também ajudar esse canal é você compartilhar esse vídeo aí nos grupinhos do WhatsApp, os amigos, né? O grupo do seminário, os grupos dos irmãos da sua igreja, da EBD, grupinho de Facebook, WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, né? A internet é assim, né? Você envia para outras pessoas, vai viralizando, as pessoas vão compartilhando. E outra maneira também de você abençoar nosso canal é se tornando um apoiador. Você deseja se tornar um apoiador? Sente no coração isso, a partir de R$5 todos os meses, você pode ser um apoiador deste canal. Através aqui embaixo tem nos comentários o link do Apoia-se. Você poderá tornar-se um apoiador. Fazendo isso, nós vamos colocar você de imediato no grupo do WhatsApp. Valores a partir de R$5, né? 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Faça isso, invista no reino de Deus. Talvez Deus esteja colocando no seu coração esse desejo e você tem resistido. Então faça isso. Por quê? Porque lá na plataforma tem um valor, tem uma meta financeira. Quando nós alcançarmos essa meta financeira, já estamos quase lá, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Então que benção, além de você abençoar o nosso canal, você vai estar correndo um sério risco todos os meses de ganhar livros de teologia aí de valor de R$70, R$80, olha só que benção, R$90, por conta dessa contribuição que você vai estar fazendo. Amém? Aqui abaixo, no link da descrição, nos comentários, né, tem um link do Apoia. Então vamos lá. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, né? Então hoje ele diz o seguinte aqui na parte 315. Seu aspecto contínuo. A experiência descrita pela expressão cheio do Espírito está ligada à ideia de poder para servir. Devemos distinguir 3 fases dessa experiência. Número 1, a plenitude inicial, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. Número 2, uma condição habitual indicada pelas palavras cheios do Espírito Santo. Palavras que descrevem a vida diária da pessoa espiritual, cujo caráter revela o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. A exortação deixe-se encher pelo Espírito, segundo Efésios 5:18, refere-se a essa condição habitual. 3. Unções ou preenchimentos para ocasiões especiais. Paulo estava cheio do Espírito Santo depois de sua conversão, mas em Atos 13:9, vemos que Deus lhe deu uma unção especial para resistir ao poder maligno de um mágico. Pedro foi cheio do Espírito no dia de Pentecostes, mas Deus lhe concedeu uma unção especial quando esteve diante das autoridades e líderes do povo em Jerusalém, conforme diz lá em Atos 4:8. Os discípulos haviam recebido a plenitude ou o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas em resposta à oração, Deus lhes deu uma unção especial para fortalecê-los contra a oposição dos líderes judaicos, conforme diz em Atos 4:31. Interessante, né? Ontem tivemos uma mini vigília lá na nossa igreja, ontem sexta-feira, e eu iniciei essa mini vigília lendo esse versículo aqui de Atos 4:31, onde diz que, tendo eles orado, os discípulos, né, oraram, o lugar tremeu, e diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu enfatizei para a igreja, a Bíblia diz que todos foram cheios, não foi apenas 5, 3, meia dúzia, todos estavam com o coração aberto ali com o seu propósito. E diz aqui, como disse o pastor F.B. Meyer, já falecido, abre aspas para esse pastor: tu podes ser um homem cheio do Espírito Santo quando estás no seio da tua família, mas antes de subires ao púlpito, deves ter a certeza de que estás especialmente equipado com uma nova unção
do Espírito Santo. Isso é um desafio, né? Tenho 11 anos que Deus me chamou para o ministério pastoral e é um desafio diário, né? Buscar temer o Senhor, buscar essa comunhão com o Espírito Santo, para subirmos o púlpito ali com temor e tremor no coração, buscando sempre uma capacitação. Perdão, buscando sempre uma capacitação especial, buscando sempre uma unção de poder. E eu creio piamente nisso, que Deus é um Deus de misericórdia e Ele sempre está renovando os seus servos, seus mensageiros. E há dias, irmãos, que eu digo assim, há dias que sim, que há uma glória, que há uma unção, algo diferente no ar. Você percebe isso. Um mover do Espírito Santo, um agir do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Ali no púlpito as palavras saem dos nossos lábios assim de uma maneira fluida, né? As palavras e os pensamentos vêm, Deus começa a nos trazer insights, né? Revelação no momento que a gente está pregando ali, e isso é tremendo. Eu creio plenamente isso aqui, que o homem tem que ser sempre cheio do Espírito Santo, sempre manter algo contínuo, né? Por isso que ele vai dizer, existe um aspecto contínuo. Você foi cheio do Espírito Santo ano passado. Não, ano passado já foi, você tem que ser hoje. Hoje, amanhã, semana que vem. Não existe essa ideia, estou buscando ser cheio do Espírito Santo para ter aquela reserva de poder durante um ano. Não preciso um ano nem buscar mais. Não, você busca diariamente. Precisamos nos manter sempre cheios da plenitude do Espírito. Ele diz aqui a maneira de recebê-lo. Como a pessoa pode receber esse batismo de poder? Uma atitude correta é essencial. Os primeiros crentes que receberam o Espírito Santo se reuniam sempre em oração. Atos 1,14. O ideal seria a pessoa receber o derramamento de poder imediatamente após a conversão, mas realmente há várias circunstâncias de uma e de outra natureza que tornam necessário algum tempo de espera. Número 2. A recepção do dom do Espírito Santo subsequente à conversão está ligada às orações dos obreiros cristãos. O escritor do livro de Atos descreve da seguinte maneira as experiências dos convertidos samaritanos que já haviam crido e haviam sido batizados. Abre aspas. Estes, Pedro e João, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, capítulo 8, versículo 15 a 17, né? Traz esse episódio, onde Pedro e João vão pregar lá em Samaria. E eles percebem que eles necessitavam receber esse poder e eles oram por eles e eles recebem o Espírito Santo. Não significa que eles não tinham o Espírito na sua vida, recebem a efusão, o poder, o revestimento, o batismo, entendeu? São visões, são situações distintas, a gente precisa ter esse entendimento. Weinel, teólogo alemão, fez um estudo minucioso das manifestações espirituais da época apostólica. Ele diz que as reuniões inspiradoras, conforme foram denominadas, realizavam-se constantemente até o século II. Por mais estranho que isso pareça, as pessoas desconsideradas do assunto. Olha só. O Espírito Santo, segundo ele, veio aos novos convertidos pela imposição de mãos e oração. E o próprio Espírito operava sinais e maravilhas. Reuniões inspiradoras, parece referir-se a cultos especiais para aqueles que desejavam receber o poder do Espírito Santo. Você, obviamente, deve conhecer assim, congregações ou igrejas que desprezam, né? Desprezam essa busca pela experiência, por esse enchimento espiritual do Espírito, talvez com receio, né? De pessoas darem vazões a obras da carne, obras demoníacas, mas esse receio eu creio que seja infundado, né? Você está ali buscando o Senhor, você está ali invocando o Senhor, aquela congregação reunida em nome do Senhor, você buscando o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo, né? Então, esse argumento, nossa igreja procura nem tocar nesse assunto, nem busca essas experiências, porque o diabo pode se aproveitar. Como assim? Quem é mais poderoso? O Espírito Santo, o Senhor Jesus ou o diabo? Né? 3. O recebimento do poder espiritual está relacionado com as orações em comum da igreja. Depois que os cristãos da igreja de Jerusalém haviam orado a fim de receber coragem para pregar a palavra, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4,31, né, que nós comentamos há pouco. Ou seja, a oração, o revestimento de poder, nos concede ousadia, é isso que o texto está dizendo ali.
eles receberam mais ousadia, mais poder espiritual para serem testemunhas, para continuarem pregando. Aí você percebe que tem muitos cristãos que não buscam esse poder, eles estão frequentando a igreja como se estivessem indo ao clube, semanalmente ali. Né? Eles não entendem que foram chamados para serem testemunhas, para serem ganhadores de alma, para testemunhar com poder espiritual. Para isso, precisam ser cheios do Espírito Santo. Né? Aí o Maia pergunta diz o seguinte: a expressão tremeu o lugar significa algo espetacular e sobrenatural que convenceu os discípulos de que o poder que desceu no dia de Pentecostes estava ainda presente na igreja. Número 4. Um derramamento espontâneo, em alguns casos, pode tornar a oração e o esforço desnecessários, como foi o caso das pessoas que estavam na casa de Cornélio, cujos corações já haviam sido purificados pela fé. 5. Visto que o batismo em poder é descrito como um dom, Atos 10:45, o crente pode requerer diante do trono da graça o cumprimento da promessa de Jesus. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quem disse isso? Jesus, Lucas 11:13. Então a palavra dom, né? A palavra dom vem do grego, né? Charis. Você pode traduzir charis como presente, dádiva, né? Charis, daí vem a palavra carismático, carisma. Ou seja, um dom, um presente. Quando alguém lhe dá um presente, quando alguém te dá essa caneta aqui de presente, você tem que receber e você não vai me dar dinheiro em troca. Se eu te der essa caneta, eu digo pra você, é de presente essa caneta. Aí você tira do seu bolso R$5, toma, pastor. Eu digo pra você, não, é presente. É uma dádiva. Você não vai pagar nada. Estou te dando. Então entenda, o recebimento do poder espiritual da parte do Senhor é um presente, é uma dádiva, é um dom, um charis, é um carisma. Certo? O dom do Espírito. É um presente de Deus, recebeu o seu batismo. Então você não vai pagar por isso. O que você tem que fazer é, na verdade, render-se totalmente, manter seu coração purificado, manter a sua fé na obra, no sangue derramado de Cristo, na sua remissão, de modo que você possa receber essa promessa. É um presente, então entenda, é um presente, você não vai pagar. Você precisa crer para receber. Né? Certa escola de intérpretes ensina que não se deve pedir o Espírito, pela seguinte razão. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar permanentemente na igreja. Desde aquela época, todo aquele que é agregado à igreja pelo Senhor é batizado em Cristo. Por esse mesmo fato, participa do Espírito. Ou seja, citando 1 Coríntios 12:13, esses aqui são chamados cessacionistas. Não digo que todo calvinista age dessa maneira ou pensa assim, mas muitos irmãos reformados seguem esse viés. Eis a razão porque você vai ver aí figuras como Marcos Graconato, que é um pastor batista extremamente calvinista roxo aí na internet, desdenhando, debochando dos pentecostais, porque ele tem esse pensamento, ele é cessacionista. Ele entende que o Espírito Santo já veio habitar no crente na conversão. Então não há necessidade de você buscar aí uma segunda bênção, buscar o chamado batismo. Para eles isso não existe. Claro, né? Se eles são céticos e incrédulos e não buscam, não vão receber mesmo não. Mas quem recebeu quando ouviu uma declaração de um homem assim tão inteligente, desses homens inteligentes que pastoreiam a igreja falando essas coisas, e o que a gente pode pedir a Deus é o quê para ele? Misericórdia. Porque ele não sabe, nunca experimentou e está falando contra, né? É verdade que o Espírito habita na igreja, mas isso não deve impedir que o crente peça e o busque. Como ressaltou o Dr. A.J. Gordon, isso não significa que todo crente, embora o Espírito fosse dado de uma vez por todas à igreja no dia de Pentecostes, haja recebido o batismo. O dom de Deus requer apropriação. Deus deu, João 3,16. Nós devemos receber, João 1,12. Como pecadores, aceitamos a Cristo. Como santos, aceitamos o Espírito Santo. Como há uma fé com Cristo para a salvação, também há uma fé para com o Espírito para alcançar poder e consagração. Certo? Recebemos a salvação pela fé. Certo? Recebi pela fé a salvação em Cristo. Ok, eu preciso também ter fé que eu vou consagrar, que eu vou receber este poder espiritual. Preciso me consagrar. Sim, e o Espírito vai agir na minha vida. Né? Ele diz mais aqui, o Pentecostes alcançou de uma vez por todas. Melhor, o Pentecostes aconteceu de uma vez por todas. O batismo dos crentes acontece sempre e para todos.
a limitação de certas grandes bênçãos do Espírito Santo ao reino ideal, denominado de era apostólica, não obstante ser conveniente como meio de escapar às supostas dificuldades, pode tornar-se um meio de roubar aos crentes alguns de seus direitos mais preciosos. Ou seja, é muito difícil, né, você conversar com um cara que conhece pra caramba a Bíblia, estudo grego, hebraico, o cara tem um pensamento desse. Ah, não, o Espírito Santo, isso aí é balela, isso aí não existe, isso aí só foi só nos primórdios. Ou seja, a pessoa está limitando ali o Espírito Santo, né? Como você vai tentar convencer uma pessoa dessa? Só Deus para mudar, coração endurecido, né? É como tentar convencer o ateu que Deus existe. Só Deus, o coração está endurecido. O cara acha que entende, ele lê os textos assim, é desse jeito. A minha tradição, eu aprendi assim, já crio assim, já ensino isso há 30 anos, não vou mudar. Qualquer coisa diferente disso que eu acredito, desse viés, desse sistema teológico, difícil. Oração individual. Saulo de Tarso jejuou e orou 3 dias antes de ser cheio do Espírito Santo. Atos 9, versículos 9 e 17. Olha que interessante. Obediência. O Espírito Santo é a pessoa que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eu me lembro que quando eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo, eu tinha 16 anos, oração e jejum direto. Eu jejuava segunda, quarta, sexta e domingo, 4 dias por semana. Se você me acha magro, eu era um palito. Hoje eu tenho 80 quilos, 72 quilos. Nessa época eu pesava 59 quilos, era um palito. Só tinha orelha e olho e gogó. Era muito magro. Mas consagrando, buscando o Senhor, eu queria o batismo com o Espírito Santo. E aconteceu. Obediência também é importante, claro. Você precisa procurar separar-se do mundo, santificar-se. Né? Aí diz aqui, glorificação. Estará o Espírito Santo com o crente no céu? Ou o Espírito deixará após a morte? A resposta é que o Espírito Santo no crente é como uma fonte de água que salta para a vida eterna. João 4,14. A habitação do Espírito representa apenas o princípio da vida eterna, que será consumada na vida vindoura. Agora, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, disse Paulo em Romanos 13,11. Escreveu Paulo, cujas palavras significam que experimentamos unicamente o princípio de uma salvação que será consumada na vida vindoura. O Espírito Santo representa o começo ou a primeira parte dessa salvação completa. É possível expressar essa verdade por meio destas 3 ilustrações. Antes de ir para essas ilustrações, está correto aqui dizer que o Espírito Santo é o início, é o princípio da nossa salvação, né? A habitação do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo, né, em Romanos capítulo 8, ele vai dizer isso, né? Que o Espírito Santo, né, foi quem ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito Santo habitando em nós é que é o penhor, é a garantia de que um dia vamos ressuscitar. Então a habitação do Espírito na vida do cristão, né, o cristão cheio do Espírito, o cristão que busca o Senhor, que vai partir desta vida com sua fé única na presença do Espírito na sua vida, na presença santa de Jesus na sua vida. Esse crente tem a certeza, é certa, né? A sua glorificação, a sua ressurreição, é o penhor. Penhor significa garantia. Então, a habitação do Espírito Santo na vida do crente, Paulo vai dizer, né? Vai desenvolver isso. É o penhor do Espírito, é a garantia de Deus que nós vamos ressuscitar. Então, isso é tremendo, né? Ele vai usar aqui agora 3 ilustrações. Ilustração A, comercial. O Espírito é descrito como a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Efésios 1,14. O Espírito Santo é a garantia de que a nossa libertação será completa. É mais que penhor. É a primeira prestação dada com antecedência, como garantia de que se completará o resto. Ó. Gostei, vou até subir aqui. Ó. É mais que penhor. É a primeira prestação dada com antecedência. Quando você vai fazer um serviço, né? Tem esses livreiros aqui. Aí eu vou até o marceneiro e ele me cobra o valor. O pastor é X. O que ele faz? E eu falo, vou querer fazer. O que ele me pede? Sinal. Tipo assim, uma garantia de que eu vou pagar o restante do serviço, que eu vou ficar com o livreiro. Não adianta eu dizer, pode fazer. E não dou sinal, aí ele faz lá e eu falo, desisti, não quero mais não. Como é que é isso? Então é garantia. Eu gostei dessa analogia, porque o Espírito Santo de Deus habitando no crente é a primeira prestação, é a garantia, sim, de fato, que nós vamos ressuscitar. Aleluia.
B. A ilustração agrícola. O Espírito Santo representa as primícias da vida futura, conforme Romanos 8:23. Quando um israelita trazia as primícias de seus produtos ao templo de Deus, esse era um modo de reconhecer que tudo pertencia a Deus. A oferta de uma parte simbolizava a oferta do todo. O Espírito Santo nos crentes representa as primícias da gloriosa colheita vindouro. Vou repetir. Quando o israelita trazia as primícias de seus produtos ao templo de Deus, esse era um modo de reconhecer que tudo pertencia a Deus. Ele estava no seu melhor ali. A oferta de uma parte simbolizava a oferta do todo. O Espírito Santo nos crentes representa as primícias da gloriosa colheita. Amém? Interessante, né? É o início. A oferta simbolizando, é uma parte da oferta simbolizando o todo. Ou seja, o Espírito de Deus habitando em mim e em você simboliza as primícias. É o início da gloriosa bênção futura. É o início do porvir, da eternidade, de um corpo glorificado, habitando no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Que essas promessas sejam a minha e a tua esperança até o fim. A ilustração doméstica. Assim como se dá às crianças uma pequena porção de doce antes do banquete, também na experiência do Espírito, os crentes apenas experimentaram os poderes da era que há de vir. Em Apocalipse 7,17, lemos que o Cordeiro que está no centro do trono os guiará às fontes de água viva. Observe o plural nestas últimas palavras. Na vida vindoura, Cristo será o doador do Espírito. O mesmo que concedeu uma prova antecipada conduzirá seus seguidores a novas porções do Espírito e aos meios de graça e enriquecimento espiritual desconhecidos durante a peregrinação terrena. Aí quando você vai partir para esse assunto, entramos em muita especulação. Existem muitos autores que vão dizer isso, que o crescimento, mesmo na eternidade, tendo já sido salvo, experimentado a salvação, corpos glorificados, nós vamos continuar na eternidade recebendo a plenitude do Espírito, nós vamos continuar aprendendo, crescendo, até legítimo, é possível, mas tudo que a gente vai falar, né, a gente tem que ter certo cuidado, né? Porque tudo que a gente vai falar acerca do porvir, né, tem muitas perguntas que ficam no ar. E as pessoas gostam de saber como é que vai ser, como é que será lá na eternidade, na glória, como é que se dará o processo de progresso espiritual, continuará, de que maneira nós vamos aprender diretamente recebendo algo da parte de Deus, como um insight, ou nós vamos, assim como hoje em dia nós sentamos para ouvir a palavra, para aprender com o Espírito Santo, para crescer, será que a gente vai sentar aos pés, literalmente, do Senhor, e o Senhor vai trazer novas palestras de prosseguimento, de crescimento espiritual na eternidade? A gente pode conjecturar muita coisa, mas sempre não passará de conjectura, né? A gente só tem que tomar cuidado para a gente não começar a inventar coisas, né, que venham fugir muito daquilo que a Bíblia revela. 7. Pecados contra o Espírito Santo. As operações graciosas do Espírito trazem grandes bênçãos, mas inferem responsabilidades correspondentes. De modo geral, os crentes podem mentir à pessoa do Espírito, entristecê-lo e extinguir seu poder, conforme Efésios 4:30, Atos 5, capítulo 5, verso 3 e 4, e 1 Tessalonicenses 5:19. Os incrédulos podem blasfemar contra a pessoa do Espírito e resistir ao seu poder, conforme Atos 7:51 e Marcos 12:31. Em cada caso, o contexto explicará a natureza do pecado. William Evans assinala que resistir tem que ver com a obra regeneradora do Espírito. O entristecer diz respeito à habitação interna do Espírito Santo, ao passo que o extinguir tem que ver com o derramamento para servir. Então, ao Espírito Santo é possível você resisti-lo, é possível você entristecê-lo e é possível você extingui-lo, apagá-lo da sua vida. Olha que coisa, né? Confirmando o que eu estava pregando ontem na minha vigília. Falei exatamente sobre isso, gente. Sobre entristecer o Espírito Santo e sobre apagar o Espírito Santo na nossa vida. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos viver uma vida de santidade, que nosso prazer esteja nas coisas santas, para que não resistamos, nem entristeçamos e nem
venhamos extinguir o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Até a próxima aula. Dê o like, comente. Deus abençoe. Na próxima aula vamos falar sobre os dons do Espírito. Olha que maravilha. Deus abençoe.